Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Convido a você, irmão e irmã, a abrir sua Bíblia no Salmos 95. Salmos 95, versículo 2 e 3. Diz assim: venhamos diante da presença com ações de graça e façamos um barulho a Ele com salmos, pois o Senhor é um grande Deus e um grande Rei sobre todos os deuses. E você nessa noite possa, ao adentrar na casa do Senhor, possa estar alegre, possa fazer ações de graças, possa louvar, possa orar com gratidão ao Senhor. Certo? Neste momento nós vamos começar orando, depois os meninos vão louvar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Que o Senhor possa acalmar o nosso coração, possa nos colocar firmes, Senhor, aqui diante da Tua casa. Que a cada um que entrou, Senhor, o Senhor possa colocar no seu coração motivos para se alegrar, Deus, ao estar aqui na Tua casa, escutando os louvores e escutando a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos conduzir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar do inário o hino de número 95, e em seguida o hino de número 177. Louvemos a esse Deus. Somente Cristo é Salvador, e assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor, e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humilde adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador. Toda igreja. E não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. Aos seus Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é o Salvador. Toda igreja, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. No santo sangue de Jesus confia todo crente, porque Ele fez na dura cruz é sempre suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro
firmes na promessa de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, e pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Toda igreja. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Toda igreja. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Versículo 31 e 32. Lucas 5, 31 e 32. Diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Neste momento, você pode aí no seu lugar fechar seus olhos e entoar em oração ao Senhor, pedindo perdão a Deus por tudo o que você fez neste dia, por qualquer coisa que você tenha feito que desagradou a Ele. Como na palavra diz, que Jesus fala: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós somos pecadores e nós precisamos que o Senhor nos perdoe. Nós precisamos que a cada dia nos arrepender, que a cada amanhecer que
quando acordamos, que as suas misericórdias são renovadas, nós precisamos também nos renovar junto com as misericórdias do Senhor. Que neste momento você possa curvar sua cabeça, possa se alegrar em estar se arrependendo ao Senhor, em estar conversando com Deus. Os meninos do louvor vão conduzir vocês em um louvor e depois em oração. Amados, a palavra do Senhor conta um episódio em João capítulo 4, onde o Senhor se encontra com uma mulher que era considerada uma pecadora em Samaria, né? Que é a mulher samaritana. E ali no versículo 14 ele diz uma frase, ele pede água a ela, né? Para beber. E como os judeus não se davam com os samaritanos, ela responde que não pode dar água a ele, não pode conversar com ele. E ele responde algo para ela. Ele diz o seguinte: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pedirias água a ele, e tu beberia água viva, e de ti fluiriam rios de água viva. Essa promessa, essa palavra, ela não se limita somente àquela mulher samaritana, que era uma pecadora, assim como nós somos pecadores. Essa palavra, ela não se limita somente àquele episódio de João 4:14, né? Esse episódio também, ele alcança os nossos dias. Ele alcança a minha vida, ele alcança a sua vida. Eu vou pedir que nesse momento, é um momento onde nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Então eu vou pedir para você ou ficar de joelho, ou ficar em pé, em reverência à presença do Espírito Santo que se encontra neste lugar. Amém? Assim como aquela mulher encontrou a fonte de água viva, que você possa declarar nessa noite que você também encontrou essa fonte de água viva, essa fonte que vai fazer jorrar de você rios de águas vivas, rios que não são rios de poucas águas, né? Vai fazer você transbordar a tal ponto de alcançar outras pessoas. Que você possa declarar nessa noite que você encontrou essa fonte. Oh Deus, eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Declare mais uma vez: eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Nós encontramos em ti, Senhor. Eu encontrei a fonte em ti, fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva
sacia o meu ser. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser. Tu és a água viva que flui do nosso interior, Senhor. Tu és essa água viva que limpa o nosso pecado, que nos faz, ó Deus, transparentes diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus eterno. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, declarando a nossa dependência de Ti, reconhecendo sim que não passamos de pó, que não passamos de homens e mulheres pecadores, ó Deus, que não temos nada senão a Tua presença, Pai. E nós clamamos a Ti, Pai, pela transformação do Teu Espírito em nós. Transforma as nossas vidas, Senhor, e faz com que essa água viva jorre do nosso interior todos os dias. Que essa água viva realmente venha transbordar do nosso interior, Jesus. Jesus, Tu és a água viva que sacia o meu ser. Oh, sei, o Teu Espírito liberta todo o meu ser. O Teu Espírito liberta todo o meu ser. Faz-me provar na Sua glória e bondade. É esse Espírito que faz isso em nós. O Teu Espírito é quem nos liberta, Senhor. O Teu Espírito nos liberta, o Teu Espírito sacia a nossa sede de Ti, o Teu Espírito nos enche, o Teu Espírito faz jorrar de nós rios de água viva. Declare mais uma vez que o Teu Espírito, Senhor, liberta todo o nosso ser. O Teu Espírito liberta todo o meu ser. Teu Espírito Liberta, sim, todo o meu ser. Faz-me provar na Sua glória e bondade. O Teu Espírito, Deus. Declare com toda a força do seu coração nessa noite se essa é a liberdade que você anseia do Senhor. O Teu Espírito, Deus. Teu Espírito Liberta todo o meu ser. O Teu Espírito liberta todo o meu ser. Faz-me provar da Sua glória e bondade. Nós Te adoramos, Senhor, porque esse é o anseio do nosso coração. Pai, nós queremos sim encontrarmos com Teu Espírito nessa noite e realmente sentirmos a Tua presença de tal forma, assim como Davi sentiu, Deus, e não se conteve ali, Pai amado, diante daquela vitória. Nós queremos sim estar diante de um Deus, desse Deus que é vivo, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é santo, desse Deus que tudo pode fazer, desse Deus que está além das nossas forças. Pai, nós queremos Te adorar, o Deus que fez o sol, que fez a lua, que fez o mar. Eu peço que você continue louvando ao Senhor e rendendo a Ele toda a adoração. Continue de pé, que você se sinta livre na casa do Senhor, porque essa é a casa do nosso Pai. Quando a gente está em casa, a gente faz aquilo que nós amamos fazer, né? Nós cuidamos da nossa casa, nós recebemos bem as nossas visitas, nós gostamos de estar naquele cantinho. E aqui não é diferente. Essa é a casa do nosso Pai, a minha casa, a sua casa. Que você possa realmente se render a Ele nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Que possamos ser como Maria, que esteve ali aos pés de Jesus, que não saiu nem um minutinho, nem para ajudar Marta, que estava precisando de ajuda, né? Ela escolheu a melhor parte.
Que você nessa noite possa escolher a melhor parte, que é estar diante de um Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Ele se encontra aqui nessa noite e nós queremos te adorar, Senhor. Aleluia. O sol, a lua, as estrelas e o mar. Nada se compara a ti, nada se compara à tua presença. Ante a tua formosura, os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, Para render a ti toda adoração, te declarar a ti o nosso amor adorar, e dizer que te amo, te amo, te amo, eu te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, eu te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, só para ele são todas as aleluia. E nós coisas. queremos sim, Senhor, te adorar neste lugar. Só me resta te adorar.
te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te declare seu amor por Ele nessa noite. Te amo, Te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. te amo. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor neste momento com nossos dízimos e nossas ofertas aqui no Gas of Laço. Que você possa encher o seu coração ao vir aqui na frente adorar o Senhor com os seus dízimos e suas ofertas. Que tudo isso é para Ele, tudo é por Ele e para Ele. Amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Oh Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. e o meu prazer, Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar é sempre estar na tua casa, nos átrios do Senhor. estar na tua presença. Meu prazer é viver Aleluia.
na casa de Deus, onde flui o amor. Bondoso Deus, Santo Pai, para te adorar foi que nós nascemos, Deus. Por isso, Senhor, recebe nessa noite, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Não somos nada, Senhor, sem a Tua santa presença, Deus. Não temos nada, Senhor, de bom grado, Senhor, porque sabemos que é o Teu doce Espírito Santo que nos move, Deus. Sabemos que tudo é Teu, que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Sabemos que nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas finanças, Deus, é para que possamos administrar, Senhor, em Teu nome aqui nessa terra, Deus. Possamos entender a cada dia, Deus, que a partilha é mais importante, Deus, do que a soberba, do que muitas vezes aquela mediocridade nossa de termos mais e mais, termos várias coisas para nos satisfazer. Nós sabemos que a satisfação maior é o Teu Filho amado Jesus em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque temos o entendimento de trazer à Tua casa os nossos dízimos e as nossas ofertas. Possamos a cada dia entender que o mistério maior, Pai, é a partilha com os irmãos, com a Tua casa, Deus. Que possamos, no Teu tempo, Pai, temos esse entendimento de não darmos não somente os 10%, mas doarmos todo o nosso ser, como foi cantado, como foi louvado, Deus. Possamos estar de bom grado, estarmos por inteiro, Senhor, fazendo a Tua obra aqui nessa terra, Deus. Que o Senhor receba, Senhor, cada casal aqui representando o seu lar, representando a sua família, Deus. Que possamos interceder por aqueles que andam enfraquecidos na fé, Deus, que muitas vezes não têm o entendimento, Deus, da partilha, Deus. Nós sabemos que não é sobre o valor, não é sobre o trazer à Tua casa, e sim sobre a fidelidade para contigo, Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente, Deus. Temos vivido tempos difíceis, tempos de crise, mas a crise maior está em nós, está em nossa mente. Porque aquele que tem um pode repartir metade, aquele que tem dois pode dar um, Deus. E muitas vezes temos 10, temos 20, temos 100 e não estamos partindo, Deus. Nem com os nossos, nem com os mais próximos da nossa casa, Deus. Possamos entender, Pai, que somos mordomos, somos meros empregados, somos meros patrões daquilo, Senhor, que é Teu. Sabemos que somos infiéis muitas vezes nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Por isso, Pai, eu te peço, Pai, nessa noite, um renovo, Deus. Aqueles que não sabem ainda, Deus, o que é ofertar na Tua casa, Deus. Como eu frisei, Senhor, não é sobre a quantidade, não é sobre o trazer, e sim sobre a disponibilidade, sobre a fidelidade para com a Tua casa, Deus. Desperta em nós, Deus, esse amor, esse entendimento, Pai. E que possamos a cada dia, Deus, estarmos nos Teus atos, estarmos na Tua casa de bom grado, vindo, Senhor, movidos pelo Teu doce Espírito Santo, Pai, nos despindo, Senhor, de toda mediocridade, toda avareza, de tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Pai. Pois o melhor é estar contigo, o melhor é fazermos a Tua vontade, Deus. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém. Quero convidar a missionária Márcia. E o Senhor possa abençoar a sua vida. Boa noite, meus amados, a graça e a paz. Amém? Antes da gente entrar diretamente na palavra, vou convocar vocês para estarmos orando pela Camila. Né? Camila se internou. Aí, cremos que daqui para amanhã a gente vai ouvir o choro do Caã, né? Se Deus quiser. Nós vamos orar para que o Senhor direcione os médicos, faça tudo de acordo com a vontade dEle. A Bíblia, a palavra do Senhor é muito clara, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Né? O plano da Camila era ter natural, a data era outra, mas ela já se encontra internada e nós vamos orar, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos ficar de pé, queridos. Como igreja, vamos interceder pela vida da Camila. Também nós vamos estar orando pela Milena, né?
Milena é cunhada da Mônica, quem tem ido para os cultos lá no sítio sabe. Milena está internada, não conseguiram ainda o diagnóstico, sente muita dor de cabeça, né? Está muito mal e mesmo fazendo os exames ainda não deu resultado. Então vamos estar orando, né? Que o Senhor tenha misericórdia e faça um milagre necessário. Amém? Pai, nós nos encontramos aqui como igreja reunidos. Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra, Senhor, será ligado nos céus. Essa noite nós queremos ligar aqui na terra, pela vida da Camila, por esse parto. Senhor, Tu sabes a forma certa, a maneira certa. Queremos pedir que Tu use os médicos, que Tu direcione. Senhor, se houver necessidade de transferência, que o Senhor abra as portas, providencie tudo. Mas clamamos a Ti pela vida dela, do Caã, que venha na santa paz e que possamos aqui, Senhor, estar mais uma vez glorificando o Teu nome por essa família. Tome a vida do Rafael, da Rebequinha, ministra da Tua paz, dá-lhe graça, sabedoria, quietude na Tua presença, é o que nós Te pedimos. Pedimos também pela vida, Senhor, da Milena que se encontra internada. Pai, Tu formastes o ser dela. Sei que Tu sabes a causa e a origem dessa enfermidade. Seja física, seja emocional ou espiritual, Tu és poderoso para agir. E essa noite nós pedimos a Tua intervenção. Entra naquele hospital, faz aquilo que os médicos não têm conseguido fazer. E que a Milena, Senhor, tenha uma experiência bem real e pessoal com o Senhor. Que ela venha Te conhecer verdadeiramente. E o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Muito obrigada por essa noite. Já entrego a Ti a palavra que vai ser ministrada. Grava no nosso coração e nos ajude a compreender o que Tu queres nos falar essa noite. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Nós temos aí hoje 4 visitantes, né? Paizinho não é visitante, certo? Então, só demora a vir, mas não é visitante. Então o nome dele não está aqui. Mas nós temos aí Cícera, é uma família completa. Cícera, Ariel, Gabriel e Alcimar. Só a cena assim, gente, né? Como é que nossa igreja recebe os nossos visitantes? Sejam muito bem-vindos, viu? E já fica aí o convite para as próximas, né? Essa família são assíduos no nosso culto no sítio, quinzenalmente. E aí alguns reclamam, gente, lá diz, vocês vêm só de 15 em 15 dias, né? E eu já disse, ó, toda semana a gente está reunido, cultuando, então vamos lá, né? Estar com a gente. Glória a Deus, porque hoje eles estão aqui, que seja a primeira de muitas, amém? Então Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Amados, abra aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Não é para ter muita dificuldade de encontrar, porque é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Se alguém tiver. Então, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Depois a gente pula para o 18, certo? Diz assim. Aí depois é do 18 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60
e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amados, eu tenho um tema para essa mensagem. Que tipo de solo é o nosso coração? Esse texto aqui, é interessante que, como Jesus vai falando aqui, diz aqui que ele saiu de casa e assentou-se à margens, e aqui era margens do rio, de um lago, de Genezaré, e logo as multidões do povo veio para ouvir, porque tinha curiosidade, gostava de ouvir Jesus falar. E é interessante que a forma como vai sendo narrado, diz aqui que era muita gente. Jesus pega um barquinho, se afasta um pouco, dali do barco ele começa a pregar para a multidão. E aqui a gente já pode pensar numa coisa, que Jesus não se restringia ao templo, né? Onde ele estava, ele aproveitava e estava ministrando e estava pregando. Outra coisa aqui que é interessante, por que Jesus fala por parábolas? Inclusive aqui no capítulo 13 vocês vão ver muitas parábolas. O que é parábola? É uma comparação, uma analogia, um discurso alegórico, algo que envolve um preceito moral, uma verdade importante. Então Jesus falava por parábola, mas é interessante que mais uma vez ele vai usar elementos que ali o povo entendia. Ele estava falando com agricultores. E aí ele vai falar aqui de semente, de semeador. Usa exatamente uma linguagem que todos iam entender. Assim como nós compartilhamos quando falamos sobre o sal da terra e luz do mundo, que Jesus sempre vai usar, né? Ele não fica naquela coisa que você não entende. Aqueles que ele quer que compreenda vão compreender, porque é muito claro. Então é nesse cenário, inclusive eu acho que deve ser muito, eu sou suspeita para falar, mas à beira de um lago, de um rio, de uma praia, deve ter sido um cenário muito bonito, Jesus ali em cima daquele barco e pregando para aquela multidão. Mesmo sendo um ambiente não formal, mas foram verdades muito preciosas, e é isso que nós queremos compartilhar essa noite. E essa parábola aqui do semeador, ela vai se encontrar aqui em Mateus, em Marcos capítulo 4 e também em Lucas, nos 3 evangelhos. Ele vai falar da parábola e também explicar, tá certo? O que é que significa, esses símbolos aqui? Vamos aqui para os símbolos da parábola. Inclusive, é muito claro, mas, para que fique mais claro ainda, a semente aqui é a palavra de Deus, o evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a semente que foi semeada. O semeador é quem anuncia a palavra, é quem sai ali plantando, é o agricultor, o semeador. E os 4 tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e suas reações quanto à semente. Aqui nós poderíamos nos deter em qualquer um desses pontos. A gente tinha muito o que falar sobre a semente, que é a palavra de Deus. A gente tinha muito o que falar sobre o semeador. Em outro momento, eu creio que eu vou trazer especificamente sobre o semeador, que é os evangelistas que pregam, porque só dando uma palhinha, nós vamos ver aqui que tinha 4 tipos de solo, e dos 4 tipos, só um foi que produziu.
E às vezes causa um desânimo, né, para o semeador, que ele sai jogando a semente e parece que o negócio não dá certo. Mas aqui nós vamos ver que tem uma hora que a semente pega, tá certo? Então, em outro momento a gente vai trazer essa palavra para o semeador. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é especificamente sobre os 4 tipos de solo, certo? Então vamos ver aqui, e na medida que a gente for lendo, eu já quero pedir que você vá pedindo ao Espírito Santo para lhe ajudar. Senhor, me ajuda a discernir, né, qual é o solo do meu coração. Em alguns momentos, meus amados, a gente pode estar em uma dessas situações. Mas vamos orando. Primeiro aqui é a beira do caminho, que está aí no versículo 4. Diz, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. O próprio Jesus, ele já dá a resposta. Veja aí versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus fala a parábola e depois ele já vai lá e explica. Então, queridos, o que é esse coração, esse solo à beira do caminho? É aquele coração insensível, duro, que não recebe. Para o agricultor, vocês sabem que a semente para pegar, ela tem que ficar dentro da vala, né? Onde foi ali. Se ficar na beira do caminho, os pássaros vêm, as aves vêm e comem. Por quê? Porque é uma terra, beira do caminho é um lugar que é duro, não foi preparado para receber a semente. E é esse tipo de coração, o coração insensível, que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem que foi anunciada. São pessoas que ouvem, mas não creem. Têm o coração duro, não receptivo à palavra de Deus. Então, as aves que comem a semente, e aqui, são símbolos de Satanás, que vem e tira-lhes as palavras que não lhe salva. Neste primeiro tipo, o solo duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. A semente é pisada e comida pelas aves. Interessante, amados, que às vezes você pensa, não tem nem perigo, Satanás nem se aproxima de mim, não tem nem perigo dele. A parábola que Jesus está falando, ele disse que na medida em que a semente é semeada, se não cair numa terra fértil, Satanás já está lá para comer, para tirar, para que ela não produza. E aí a gente já pode pensar, né, quantas vezes, semelhantemente à dureza do nosso coração, não tem impossibilidade que a palavra de Deus germine, frutifique, transforme a nossa vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e retira da nossa mente. E aí, queridos, a minha oração essa noite é que nosso solo, o nosso coração, ele esteja bem regado, para que essa semente, ao cair, ela não fique à beira do caminho e Satanás não venha e arrebate. E aí é interessante que ele diz aqui, quando isso acontece, impedindo de ser salvo, né? Ou seja, a pessoa não compreende, a palavra não germinou, automaticamente ele ou ela não foi salvo, certo? Então esse é o primeiro tipo de solo, coração insensível. Que o Senhor nos guarde desse solo. Segundo tipo de solo, versículos 5 e 6, é o solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Vamos ver a resposta lá no versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Olha o que Jesus diz. Esse aqui, a semente não ficou na beira do caminho, não. Recebeu e foi alegre, né? Não foi aquela coisa forçada. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia
ou há perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando a gente vê a mesma passagem lá em Lucas, quando Jesus fala, ele diz que logo vindo a perseguição, a pessoa se desvia. Lá a palavra é exatamente essa. Então, esse segundo tipo de solo, recebeu. E recebeu com alegria, mas não tinha raiz. É um coração impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida do pecado. Passou a emoção de, ai como era bom nessa, aí pronto, ela volta à antiga vida do pecado. Quem nunca viu pessoas assim? Que você disse, rapaz, fulano está na igreja, né? Tá, mas com o tempo foi se esfriando e se afastou totalmente. O que é isso? A semente caiu em solo rochoso. Jesus aqui se referia àqueles que vivem o evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo se aprofundar suas raízes, não conseguiu ter contato com a água em quantidade suficiente e foi queimada pelo sol. São pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Pensa que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Talvez pelo tipo de evangelho que tem sido pregado em alguns lugares. Algumas pessoas, elas pensam que o evangelho não, agora que eu conheço a Jesus, tudo vai mudar, Minha vida vai mudar, as dificuldades vão. Esse solo é um solo rochoso, não compreendeu. Não se aprofundou, porque aqui, queridos, é interessante que diz, vem o sol e queima, e aí morre. Porque as dificuldades vão vir, vêm para todo mundo, vêm para todos nós. Porém, como não é assim, quando os problemas chegam, as dificuldades, as provas, as lutas que se apresentam, logo as pessoas se desviam, se escandalizam e vão embora. Estes não compreendem que o evangelho é também renúncia. Cuidado, amados, não deixe a semente à beira do caminho. Não deixe a semente entre o solo rochoso. Você corre o risco de passar 10 anos. Conheço pessoas que, anos e anos, que estavam na igreja. Quando o negócio apertou, deixou Jesus, largou. Quando o sol esquentou, ou seja, a semente não se aprofundou, não compreendeu. Por isso que nas quintas-feiras eu estou tratando com vocês sobre a teologia do sofrimento. Eu quero que cada um compreenda que não é a facilidade ou as dificuldades que podem nos afastar do Senhor. Ou nós nos aprofundamos em Deus. Ou quando vier as dificuldades, nós seremos levados. É como realmente uma planta que não tem raiz. Quando vê o vendaval, arranca, leva mesmo. Essa é a semente do solo rochoso. O calor do sol aqui, Jesus explicou o que é esse sol. São problemas, as provações, a intolerância que a gente enfrenta quando toma a nossa decisão por Jesus, a rejeição por causa da nossa fé, geralmente começa pelos de casa, que fazem alguns se desviarem, porque não compreendem que o evangelho também é renúncia. E aí, quero lembrar esta noite, que o calor vai vir, que o sol vai vir, e que essa semente não pode ficar em terra tão fácil que qualquer coisa nos afaste do Senhor. A grande pergunta é, qual a profundidade dela? Você tem regado essa semente? Em que nível está? Talvez passamos já por 2 solos, talvez você diga, não, a minha não está à beira do caminho não, eu sei que caiu na vala, eu sei que está aqui. Mas será que ela está segura? Será que ela criou raiz? Ou ela está nesse solo rochoso? Que quando o sol esquentar, que quando as dificuldades vierem, ela vai ser arrebatada. Ela vai ser tirada
do seu coração. Mesmo que, entendendo que aqui é um processo interessante, esse aqui recebeu com alegria. Esse aqui não é aquela pessoa que não quis, não. Né? Porque às vezes a gente conversa e diz, não quero ouvir falar de Jesus, não. Esse aqui recebeu, compreendeu, mas não compreendeu a parte das dificuldades. Não compreendeu a parte que quando vier para balançar, para medir a estrutura, para saber onde é que está essa raiz. Que nós tenhamos cuidado, meus amados. Seja você que está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que conhece a Jesus. Cuidado com o seu solo. Cuidado com o solo do seu coração. Não deixe essa semente fácil. Porque Satanás, o propósito dele, e ele cumpre muito bem, é matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a nossa vida com Deus. Então, o fato de nascer não dá segurança. O solo rochoso, onde a terra era pouco, diz aqui que ele nasceu. Mas precisa se aprofundar. Visto não ser profunda a terra, o que aconteceu? Foi arrancado do mesmo jeito. Murchou, morreu na hora do calor. Certo? Então, queridos, que nós tenhamos cuidado com isso. Né? Que nós cuidemos dessa semente. Para que não basta só nascer. Ela tem que enraizar. E o que enraiza, gente? O que enraiza é a dificuldade, tá certo? O que ela vai ali se firmando é nas tribulações. É na hora que a luta vem, é na hora que a perseguição vem, é na hora que as críticas, as calúnias, como é que nós nos portamos. É aí que mede o nível da profundidade dessa semente, certo? Então, esse aqui, não deixe rasa, para que o maligno não venha e arranque. Se você, essa noite que está aqui, já compreendeu o Evangelho, recebeu essa semente, a minha palavra para você essa noite é: cuide desse solo. Não deixe ela rasa. Sustenta aí, certo? Lagoa. Pede ao Espírito Santo para que esteja sustentando e mantendo. Não abra mão dessa semente. Esse foi o segundo solo. Terceiro solo. É o solo que caiu, foi plantado entre os espinhos. Solo espinhoso. Está no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a resposta está lá no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse solo aqui vai representar aquele coração muito ocupado com as coisas dessa vida, ludibriado com os desejos terrenos, com as ilusões da riqueza. São pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocados pela preocupação desse mundo e os prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão fruto, pois vivem para satisfazer os seus próprios interesses. Então, está entre os espinhos e diz aqui que ela vai ser sufocada. Ela não vai ser arrancada, mas ela vai ser sufocada. É tanto que a palavra aqui é que ela não vai frutificar. Está lá. Você corre o risco de passar 20, 30, 40 anos numa igreja e o seu solo ser esse solo espinhoso, sufocado. Não frutificou, não produziu. Por quê? Porque estava servindo a dois senhores. E como a Bíblia diz, vai ter que aborrecer um dos dois. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Esse é o solo espinhoso. E talvez, querido, seja um dos mais perigosos. Porque a semente está lá, mas ela está sufocada. É isso que está dizendo aqui. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam a ambição, a ganância, a paixão. É o amor por tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aqui é muito claro, diz, são os cuidados dessa vida. E aí vai impedir dessa semente frutificar.
ela vai ficar lá bem mirradinha, bem murchinha. Ela não vai frutificar. Interessante, amados, que quando nós olhamos para a vida de alguns irmãos, né, de algumas igrejas, em alguns lugares, a gente começa a identificar esses solos. A gente identifica aquele que foi à beira do caminho, o maligno já veio, arrancou, está só corpo presente, mas a semente não está mais lá. A gente identifica aqueles que foi entre o solo rochoso, que veio a dificuldade, veio a perseguição, veio a hora que o negócio apertou, que era para se decidir que lado ia ficar. Aí, né, a pessoa pode até não ter tomado a decisão de sair totalmente, mas está claro que o coração não está, que a semente não está ali frutificando, que ela já foi arrancada. E a gente também consegue identificar esses, entre os espinhos. E aí você olha e diz, meu Deus, fulano tinha tanto para florescer, para frutificar, já era para estar uma árvore tão sombrosa, né? Assim, trazendo sombra para tanta gente, mas está ali, ó, amarrada, porque está entre os espinhos. Esse solo é tão simples, né? A gente olhando assim, é tanto que na medida que eu estava orando, Jesus, na verdade, é uma palavra que não precisava nem explicar, porque Jesus já explicou, né? Eu trouxe aqui, já fui trazendo a resposta. Jesus já explicou. Mas quantas vezes a gente passa por ela e não se dá conta, né? Que solo é o meu coração? Senhor, onde é que está? Como é que está essa semente? E aí, queridos, como está o nosso coração nesse quesito? Será que nós estamos tão ocupados pensando nas coisas desse mundo? Será que o espinho tem sufocado? Será que a semente que foi plantada não está sendo sufocada? Se assim for, ela não vai frutificar. Não vai frutificar, é isso que está dizendo. Ainda que esteja aí, não vai frutificar. E eu quero já lhe adiantar uma coisa. Você será um crente tremendamente frustrado. Já vou lhe adiantando. Porque não basta só a semente estar no coração, queridos. O que nos satisfaz é quando a gente frutifica. É quando a gente começa a ver Deus usando a nossa vida na simplicidade. Você não precisa pegar um microfone para louvar, para pregar, não é isso. Mas quando a gente vê que nós estamos vivos, que essa semente está viva e está frutificando. Caso isso não aconteça, você será frustrado. Lembro de uma frase que o nosso pastor falou em um dos congressos. Ele disse que crê que Deus tem uma porção de alegria reservada para aqueles que evangelizam. E eu creio também. Só sabe o que é quando você, às vezes, a visita mais simples. Alguns aqui já experimentaram isso. E você vai, começa a ministrar, termina ali, a pessoa está chorando, você vai embora. Você sai tão satisfeito. Não é assim? Quem nunca? Saiu, como diz o Salmo, sai chorando e volta com alegria. Quem nunca saiu para uma visita e diz, Jesus, ó, eu vou na obediência. Hoje era um dos dias que eu não... Quem nunca, queridos? É normal, né? Mas quando a gente volta, Jesus, muito obrigado por ter me levado, me arrastado, né? Aquele lugar, porque como é precioso. Então, cuidado com os espinhos. Não deixe que eles sufoquem. E aqui, será que nós não estamos sendo como aqueles que receberam a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisa resolver, antes de viver para Deus? Será que essa noite você não está aqui e diz, eu sei sim, Deus já me falou, eu sei, mas Senhor, ainda tem que resolver tal coisa, né? Ainda falta isso, ainda falta... Será, querido? Se esse for seu caso, a semente está entre os espinhos. Ela está sufocada. Ela não vai frutificar. E eu quero mais uma vez lhe lembrar, você corre o risco de morrer frustrado e frustrado. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, amados. Interessante que talvez eu ministre sobre isso, eu digo talvez porque realmente eu sempre oro, né? A igreja é do Senhor, eu só cuido. E eu pergunto a Ele o que vocês precisam ouvir, o que Ele quer falar. Mas a palavra que eu achei que eu ia trazer hoje era de João capítulo 15.
Talvez eu ministre em algum momento, está guardado, que fala sobre a frutificação. Porque nós só seremos realizados no reino de Deus quando nós começamos a frutificar. E mais uma vez eu quero lhe lembrar, você não precisa, Jesus não precisou de um púlpito, Jesus não precisou de uma igreja. Ele estava na praia e usou um barco. É onde o Senhor nos colocou. É lá o meu campo missionário, o seu campo missionário. E aí, cuidado com essa semente que foi semeada. Cuidado se o Senhor lhe chamou. Não deixe que ela fique aí sufocada. Não espere resolver muitas coisas para atender o chamado. Atenda, amado. Atenda, minha querida. Atenda, meu querido. Aqui é um senso de urgência. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em usar a nossa vida. E que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E nos ajude a não sufocarmos essa semente tão preciosa que já foi plantada no nosso coração. Independente de quanto tempo essa semente foi plantada. O propósito é, cuida dela, rega, para que ela passe a frutificar. E por último, o último solo, que para o semeador traz alegria, né? É o solo fértil. Está no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. A resposta está lá no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Finalmente, há aqueles que possuem um coração bem preparado. Um coração que responde positivamente à palavra. Interessante aqui, queridos, que ele vai dizer que esse aqui, ele ouve a palavra e a compreende. Certo? Ele ouviu e tomou posse e começou a viver. Porque quantas vezes, essa é a grande diferença. A gente vai vendo aqui, o que é esse compreender? Como que eu mostro que eu compreendi a palavra? É quando eu começo a viver de acordo com aquilo que eu já aprendi. Se a minha vida, se a minha prática é de acordo com o que eu já aprendi, então eu compreendi a palavra. A gente vê aqui que é um progresso. Acontece primeiro, a que foi lançada à beira do caminho, não produziu, Satanás veio e arrancou. A que foi lançada no solo rochoso, diz aqui que ela acaba, não tem raiz, não é raiz profunda. Ouviu, mas não compreendeu. E a que foi entre os espinhos, também ouviu, mas não botou em prática, por causa das dificuldades que foi sufocada. Como é que começa a frutificar? Quando ouve e compreende. Quando você compreende, é quando você está colocando em prática. São aquelas pessoas que ouviram e receberam com fé, com o coração honesto e dão fruto. Mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. E vamos enfrentar. Vai ter sim. Vai ter as pedras no caminho, vai ter os espinhos no caminho, vai ter tudo o que tinha para as outras sementes. A grande questão é, o solo estava bem preparado. Eu, você, estávamos dispostos a enfrentar tudo isso para obedecer. São os corações que acolhem a palavra e frutificam com fecundidade, com abundância. E aí ele vai dizer aqui que vai colher 100 por um. Que coisa preciosa. Quem não gostaria de plantar uma semente e colher 100? Aqui diz que tem terra que é assim. Mas é interessante quando nós estudamos também esse último versículo. Nosso Pai, nosso que nos criou, Ele sabe a proporção que cada um vai produzir. Aqui, quando Mateus narra, Mateus vai narrar 100, 60 e 30. Interessante que Lucas, quando narra, ele vai narrar 30, 60 e 100. Independente da ordem, o que é que nós aprendemos? É que existe diferença na produção de cada um. Mesmo que o solo seja fértil,
mas vai ser diferente. Tem uns que vão produzir a 100, tem uns que vão produzir a 60 e tem uns que vão produzir a 30. Deus não vai cobrar daqueles que Ele criou para produzir a 30, que produz a 100. Mas Deus vai esperar que você produza os 30. Deus não vai cobrar que aquele que produziu a 60 tenha que produzir a 100, porque Ele criou para produzir a 60. Mas Ele vai esperar os 60. E aí já entra uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. Eu já ministrei aqui outro dia. E aí, o Senhor distribui os talentos e distribui de forma diferente. Então, Ele jamais vai esperar para alguém. Ele não vai cobrar de mim e de você que a gente faça um trabalho para o qual Ele não nos criou para isso. Mas eu quero lhe lembrar que Ele vai cobrar. Se Ele lhe criou para produzir 30, Ele vai querer os 30. E Ele vai cobrar. Se Ele lhe criou para produzir os 60, Ele vai esperar os 60. Mas o que me encanta no nosso Pai, no nosso Deus, é isso. Ele não vai cobrar aquilo que Ele não nos criou para fazermos. Por isso que aqui a produção é 100, 60 e 30. Vai de acordo com aquilo para o qual o Pai nos criou. Mas não tente enganar Ele, lembrando que foi Ele quem lhe criou, né? Porque tem alguns que podem chegar assim, é só 30, né? Será que é só 30? Ou será que você não está aí com essa semente sufocada entre os espinhos, dividido, por isso não está tendo coragem de produzir a 60 e a 100? Ele nos criou, queridos. E nos criou para frutificarmos. E Ele diz que a alegria do Pai é que a gente dê frutos, e muitos frutos, para a glória dEle. Esse é o dever de cada um de nós, ter esse solo fértil. Deve ser esse o nosso alvo, ter esse coração, essa terra tão fértil, que produza muito para a glória de Deus. Que não permita que nada sufoque, pois nós temos um propósito maior, que é agradar ao Pai. Para concluirmos, essa parábola ensina que a semente, que é o Evangelho, ela alcança diferentes tipos de solo e apresenta resultados diferentes de acordo com cada um deles. A grande pergunta é: qual tem sido o meu solo, o seu solo? Esta noite, você pode estar pensando que a gente às vezes tem essa tendência. Fulano deveria estar aqui. Se fulano não está aqui, ou não assistiu, ou não vai assistir depois, é porque é com você, viu? O negócio, se o Senhor lhe trouxe aqui, não é para fulano não, é para você. A questão é, qual é o tipo do seu coração? Que solo é onde essa semente tem caído? Será que o seu coração é um coração insensível? Que entra aqui e sai por aqui? Essa semente está à beira do caminho. Se você não acordar, Satanás vai arrancar essa semente. Será que o seu coração é esse coração impulsivo? Que você até que aceitou com alegria, mas é um solo rochoso. Na hora que o negócio apertou, você, opa, não era bem isso não. Que eu queria não. Será que o seu coração é esse coração tão ocupado, que está tão dividido? Se for, essa semente está entre os espinhos. Ou será que o seu coração é essa terra fértil? Que você diz, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eis aqui a minha vida. Nosso desafio, queridos, é cuidar dessa terra. Ele planta, ele lança a semente, mas quem rega, quem cuida ali do terreno, é responsabilidade nossa de estarmos ali para cuidar desse terreno, que é o nosso coração. E aí nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Nós temos um inimigo, na verdade 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E eles vão fazer de tudo para que essa semente não frutifique. Sabe por quê, queridos? Satanás sabe como um crente, entendendo o propósito para o qual ele foi criado, como ele dá trabalho no inferno. Satanás sabe. Ele conhece. E aí ele vai fazer de tudo
Se ele não conseguir deixar a semente na beira do caminho, ele vai tentar jogar as pedras. Senão, ele vai que os espinhos cresçam juntos. Ele vai fazer de tudo para que essa semente não floresça. Nós temos um desafio essa noite. Você tem um desafio essa noite. O que você vai fazer com isso que você ouviu? Que tipo de solo é o seu coração? Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Eu não sei qual é o solo do seu coração essa noite, mas você sabe, e o Espírito Santo também sabe, e ele fala. E eu queria pedir a você que você coloque diante de Deus. Talvez você se identifique com ele e diga: Senhor, olha, foi arrancado, eu não sinto mais nada, eu não tenho. Peça ao Senhor. Senhor, lança de novo essa semente, planta de novo, eu prometo que eu vou cuidar. Então talvez você diga: Senhor, é rochoso, meu solo é rochoso. Quando veio a dificuldade, quando o negócio apertou, não frutificou. Fez foi arrancar na hora do vendaval. Mas Senhor, planta de novo. Peça isso ao Espírito Santo. Ou então talvez você diga: Senhor, está aqui, mas está sufocado. Por favor, tira esses espinhos, me ajude para que ela frutifique. Ore ao Senhor, querido. Essa oração é entre você e Deus, o Deus que lhe criou. E eu quero lhe lembrar, caso contrário, você será frustrado. Nada realiza, porque quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com um propósito. Eu e você só seremos plenos quando estivermos vivendo esse propósito. Ainda que entre espinhos, entre rochas, nas dificuldades, mas tenha alegria no coração. Peça ao Senhor essa noite, vamos orar. Pai, eu quero me colocar aqui também de forma solene, diante dos meus irmãos, clamando a Ti. Que Tu tenha misericórdia, Senhor. Pai, são verdades tão preciosas. São verdades que a vida eterna está em jogo, nossa vida, a vida de outros. Como o Senhor quer nos usar e quantas vezes nós não temos dado ouvido às Tuas palavras. Essa noite eu clamo a Ti, Senhor, não é função minha, não é minha área, não depende de mim cuidar desse solo. Mas eu quero Te pedir que Tu ajude cada um que chegou essa noite a este lugar a se render diante de Ti, a render o coração, a render a vida, a não ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas se tornar praticante. Nos ajude, Senhor. Nós queremos chegar naquele grande dia que se aproxima, não de mãos vazias, mas sabendo que cumprimos tudo aquilo para o qual o Senhor nos criou. Faz dessa igreja, a Igreja Presbiteriana de Aurora, Senhor, um lugar de muitas sombras. Levanta aqui muitas árvores, espiritualmente falando. Homens e mulheres que decidiram Te servir, independente de qualquer coisa. Homens e mulheres que não olham mais para trás, que não deixam essa semente sufocada. Homens e mulheres que não, independente das dificuldades, decidiram ser fiel a Ti. Pai, nos perdoa pelas vezes em que essa semente foi sufocada, pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades. Nos perdoe. Mas essa noite nós clamamos a Ti. Vem arar a terra do nosso coração. Vem arar esse solo, Senhor, que o Senhor plantou essa semente, para que ele produza a 100, a 60 e a 30 por 1. Que deste lugar, Senhor, sejam enviados muitos missionários. Homens e mulheres que amam ao Senhor, que se decidiram realmente se render a Ti. Que deste lugar, Senhor, sejam enviados, seja para os seus vizinhos, seja para outro estado, sejam para outras nações. Homens e mulheres que compreenderam a verdade do Evangelho. Ouviram, compreenderam e estão frutificando. Pai, toma as nossas vidas.
Que aonde nós chegarmos, a tua palavra seja viva, realmente possa brotar do nosso coração. Como bem Gleicinha ministrou aqui antes, Senhor, que do nosso interior flua rios de águas vivas, para dessedentar tantas pessoas que se encontram com tanta sede, e nós temos essa água viva. Por isso, desentope, Senhor. Tira tudo aquilo que impede do Senhor fluir com liberdade na nossa vida. É o que nós te pedimos essa noite. Toma essa igreja. Entrego a ti mais uma vez a Igreja Presbiteriana de Aurora. E creio, Senhor, que muito, Senhor, irá fazer em nós e através de nós. Muito obrigada pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que mexe o nosso coração, que aviva o nosso ser. Muito obrigada. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.